Seja muito bem-vindo ao nosso podcast falando sobre Deus. E como você sabe, toda segunda-feira nós estamos aqui reunidos. Esse é um capítulo especial, com certeza. Estou com uma pessoa muito especial aqui, o nosso amigo querido do Brasil, né, o Davi Sasser. Quero te dar as boas-vindas ao nosso programa, ao nosso podcast. Aqui a gente bate papo, aqui a gente conversa. Eu sempre digo que eu não entrevisto, eu bato um papo. A gente conversa, um papo aberto, no intuito de edificar vidas, e a gente tem alcançado isso. Então, quero te dar as boas-vindas. Né, você aqui no interior do estado de Rondônia, aqui no finalzão. Verdade. Né, então, seja bem-vindo, né, a esse programa. Eu quero que o público sinta-se abraçado, né, e também que o público sinta essa energia que a gente consegue sentir essa energia positiva, essa bênção, né? Você é uma pessoa muito comunicativa, é uma pessoa também que recebe muito bem as pessoas. Amém. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast, que Deus providenciou, né, para estarmos aqui hoje. Talvez se a gente tivesse tentado combinar isso, não seria possível. Verdade. Mas Deus me trouxe aqui para a gente estar junto hoje, podendo participar do podcast, falando de Cristo, falando das coisas de Deus aqui junto com vocês. Prazer ter viajado contigo hoje, a gente viajou junto, né? Verdade. Bom estarmos aqui também, obrigado. Então, toda semana a gente está conversando, né? A gente está levantando uma linha de raciocínio, conversando sobre algo, né? E assim, uma das coisas que eu quero destacar, que eu percebi, né, no Davi Sasser, na pessoa, porque aqui a gente deixa um pouquinho o artístico, entra mais na pessoa em si. Legal. Né? Porque às vezes você conhece muito a pessoa pelo palco ali, pela performance, pela apresentação, mas existe um ser humano, existe uma pessoa, né, com sentimentos, e a gente consegue perceber isso um pouco mais, eu consegui perceber isso um pouco mais pela proximidade, né? Hoje, em pouco tempo, mas a gente percebe que tem um ser humano que cansa, né, que sente as necessidades físicas, né? Mas eu percebi que você tem um carinho, né, pelas pessoas ali no final ali do show, da apresentação ali, recebendo as pessoas com carinho, recebendo as pessoas ali com atenção. Então isso é muito bom, né, porque as pessoas elas percebem que tem o artista, mas tem a pessoa, né? Tem o ser humano. Tem o ser humano, tem o servo de Cristo, né? Tem o cristão ali. Porque eu acho que tudo isso tem a ver com aquilo que a gente propõe a ser e a seguir, que é o exemplo de Cristo. Eu sei que nem todo mundo que é gente boa serve a Jesus, mas a gente que serve a gente tem que entender que Jesus era assim, Jesus era próximo das pessoas, Jesus queria estar com as pessoas, Jesus fazia questão disso, e até mesmo quando ele estava cansado, né, ele estava em casa e as multidões cercavam ele, a Bíblia fala, e tendo compaixão das multidões, né, pelo amor que ele tinha pelas pessoas, ele atendia todo mundo. Uma das coisas que eu falei hoje, que eu citei hoje sobre o versículo 28 de Mateus 11, Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender com Jesus não é apenas a unção dele para curar, para pregar, mas é também a habilidade dele para lidar com as pessoas, ser manso, ser humilde de coração. É o que eu tento ser, o que eu tento fazer, faço com muito prazer, com muita alegria isso. É interessante, a gente percebe, né? É perceptível, né? É perceptível isso. E isso é muito bom, né? Porque faz parte, né, do evangelho também, essa proximidade, né? As pessoas entenderem, né, que não existe essa diferenciação toda. Tem a unção que Deus derramou sobre a sua vida, né? Tem o ministério, mas até as pessoas passam a enxergar de uma maneira diferente. Quando você vê a simplicidade, quando você vê a forma de tratar, né? A forma de... A tendência das pessoas, elas tratarem um pouco diferente, porque eu sou um pouco mais conhecido, a minha imagem é um pouco mais conhecida, as minhas canções, de alguma forma, já tocaram a vida das pessoas, abençoam a vida das pessoas. Então eu sei que elas se aproximam de mim com esse carinho. Sim. Não é aquela coisa do fã e do artista, isso, né? Do ídolo e do fã, não tem isso, assim. E quando eu chego e trato as pessoas normal, aí ainda mais que quebra essa coisa de me ver como um artista. Elas começam a me ver apenas como um servo de Deus. Eu acho que isso deveria ser para todo mundo que de alguma forma tem uma fama, tem uma visibilidade no nosso meio. Acho que todo mundo deveria se portar assim. Não deixar que a fama mudasse a pessoa, né, mudasse algumas pessoas. Infelizmente, isso acontece no nosso meio, né? Algumas pessoas famosas do nosso meio, elas têm a tendência de se isolarem um pouco mais, mas que a gente siga o exemplo do que foi o maior de todos, que foi Cristo, né? Mansidão e humildade.
É verdade. Falando também sobre isso, né, a gente percebe que existe uma renúncia. Pra gente estar aqui conversando essa hora, já são aqui 11 horas da noite, né? A gente, eu mesmo, eu só fiz essa viagem, mas o senhor está envolvido nas viagens vários aí, dias, já vários viajando. dias, né? Então, assim, o que a gente percebe? Existe uma renúncia. Talvez você poderia estar na sua casa agora, descansando, né? Estar, às vezes, em outro local, mas o chamado lhe trouxe até aqui. E o chamado também lhe traz uma responsabilidade, que eu acho que aí que é um ponto crucial. Não só vem aqui cantar um louvor, mas vem trazer a presença de Deus, né? Vem trazer algo de Deus. Isso. Então eu, por exemplo, eu sou pastor, eu prego lá na minha igreja. Então quando eu vou subir lá no altar, eu penso, eu tenho que levar algo de Deus para as pessoas que estão ouvindo. Então, no seu caso, como que funciona? Mais ou menos o mesmo sentido? É assim, e a gente tem essa coisa do cansaço, né? Eu estava no interior da Bahia, aí cantei algumas horas de carro até um aeroporto, e desse aeroporto para outro aeroporto, para outro aeroporto. A saga para chegar numa cidade, né? O estar ali 2 horas no palco, no altar com o microfone na mão, é a melhor parte, né? É a parte prazerosa do ministério. A parte cansativa são as estradas, os voos e tudo mais. Só que ainda assim, quando a gente entende que esse é o nosso chamado, a gente chega no lugar não para cumprir uma obrigação. A gente chega para deixar algo de Deus ali naquele lugar. E para receber algo também, né? Todas as vezes, eu imagino que com o senhor seja assim também, que você vai pregar na igreja, você deixa algo ali, mas você também recebe algo, né? Então é bom receber esse carinho das pessoas e, apesar do cansaço, poder entregar algo de Deus. Quando eu subi ali hoje para cantar, eu falei, rapaz, eu tô rouco, pensando, né? Eu falei, eu tô rouco, hein? Minha voz tá cansada. Eu só fui me dar conta que minha voz estava cansada quando eu comecei a cantar ali. Depois Deus renovou as minhas forças ali. Mas é isso, assim, é não fazer mecanicamente. Porque se for para fazer mecanicamente, era melhor ficar em casa realmente, né? Mas é porque eu entendo o chamado e quem me chamou para fazer o que eu faço, e porque eu amo fazer o que eu faço. Então, apesar do cansaço, da correria, eu faço com muito carinho, com muito amor. Conheça a Alfa Cursos Rondônia, a maior e melhor escola profissionalizante da região. Cursos profissionalizantes, cursos técnicos, pós-graduação, graduação sequencial, EJA e muito mais. Conheça a escola, faça uma aula experimental gratuita em um de nossos cursos e mude o seu futuro. Nós estamos com o tempo um pouco resumido aqui, então eu vou meio que... Que daqui a pouco vai começar um fundo musical. Isso, tem um fundo musical ali também que não é muito agradável, mas veja bem, eu desde 2006, 2007, que eu passei a conhecer os louvores, as letras, né, as inspirações são muito profundas. São louvores que realmente tocam a alma, não é as emoções, mas são louvores que realmente são, como eu posso dizer, são bênção mesmo, né? Os louvores que o Senhor te entregou, né? O Senhor é compositor também, né? Então, assim, isso também requer, quanto mais é dado, mais é cobrado, não é isso? Sim. Então requer um cuidado e uma manutenção muito grande. É verdade. Né? No sentido de buscar a Deus, no seu pessoal, no seu íntimo. Né? Como eu disse, a parte do palco ali, a parte do público, às vezes pode ser até a mais fácil. Né? Se contrapartida, porque existe toda uma estrutura para manter isso. Uma estrutura para manter esse ministério de pé. O que o senhor faz para manter, né, essa estrutura espiritual, para manter em dias, né, para manter essa unção sendo derramada através da vida do senhor? A gente tem que cuidar de todos os detalhes, né, de tudo que envolve o ministério, desde aquilo que eu faço aqui, mas desde aquilo que eu faço que não é visível aos olhos das pessoas, né? Jesus se retirava às vezes para ficar sozinho, para orar, para buscar o Pai, né? Então, quando a gente entende que a nossa vida, ela não pode ser apenas a adoração, ela não pode ser apenas no momento do culto. O contato com Deus não pode ser apenas no momento do culto. Que a minha vida precisa ser uma vida de adoração para Deus em tudo que eu faço, ainda que eu não esteja ministrando louvor, ainda que eu não esteja num culto,
Mas tudo que eu faço, a forma como eu lido com as pessoas, como eu lido com a minha família, como eu cuido das coisas, como eu sou cuidadoso com as coisas de Deus, do ministério, como eu componho, como eu me separo, como eu vou estudar a palavra, como eu vou orar. Quando eu estou com amigos, que eu estou apenas numa roda de conversa, falando conversas aleatórias, brincando, sorrindo, em tudo aquilo eu preciso entender que Deus está presente naquele momento. Então, se eu souber agir da forma correta, não como um peso, né? Porque se é peso, não é o fardo de Jesus, porque o fardo dele é suave e leve, né? Mas quando é leve e ainda assim você entende que Deus está presente, então em tudo precisa ter cuidado. Até no avião, quando eu estou ali parado no avião, eu estou orando, estou em silêncio, mas estou orando, pego ali no celular, pego a Bíblia para ler. Às vezes no hotel eu chego cansado, tenho que tomar um banho e correr para o evento, como foi hoje, não tem aquele tempo, né, para parar, para orar ali. Mas Deus sabe que em algum outro momento eu fiz isso e eu vou fazer isso, né? Então, ter esse cuidado de uma forma geral faz com que o ministério seja um ministério longo. Quando eu comecei o ministério de uma forma pública, uma das orações que eu fazia para Deus, eu falei: Deus, eu quero ter um ministério extenso, um ministério que dure. Eu não quero aparecer e sumir, assim. Eu quero ter longevidade do ministério. E eu acho que esse cuidado com essas coisas tem feito. Eu estou fazendo esse ano 20 anos de ministério, né? Então eu acho que esse cuidado faz com que o ministério se torne longo. E não só longo, mas um ministério muito frutífero, né? Onde Isso. as pessoas ouvem um hino lá de 2007, né? 2005, 2006, 2007, a canção. E recebe a mesma edificação, como se fosse um louvor que lançou de ali. Agora, né? Exatamente. Então o que faz isso? Na minha opinião, a presença de Deus, né? Essa manutenção, esse cuidado. É verdade. Deus nos entregou canções que são canções que gerações estão cantando, né? Hoje foi tirar foto comigo ali, hoje adolescente que nem eram nascidos quando essas músicas foram feitas, né? Mas estavam lá cantando essas canções, Deus de Promessas. Deus de Promessas, eu fiz essa canção em 2005. Então olha quanto tempo tem. Restitui é de 2003. Então quanto tempo tem? Eu tenho uma teoria, uma tese que não é teologia, não é teólogo que eu vou falar, não tem base bíblica alguma para que eu vou falar, é um sentimento apenas que eu tenho, assim, porque eu sou da música, né? De que existem algumas canções que são canções que eu faço para Deus. Deus recebe, essas canções são cantadas por um tempo na igreja. Existem outras canções que não sou eu que entrego para Deus, é Deus que entrega para a terra. Essas canções que não saem da terra para o céu, mas que saem do céu para a terra, elas têm a tendência de serem cantadas por gerações. E eu acho que essas canções daquela época lá, Deus de Promessa, Restitui, Marca da Promessa, Tua Graça Me Basta, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. São canções que para gerações, portanto não são canções minhas, são canções de Deus que Ele resolveu nos entregar. O senhor falando sobre isso, eu lembro que eu ouvi em algum lugar o senhor mesmo falando sobre uma visão que Deus tinha te dado, alguma coisa semelhante assim, a questão das flechas, né? Lançadas ali em vários locais, em várias regiões. E talvez o senhor jamais imaginaria que viria aqui no interior do estado de Rondônia. Jamais. Né? Jamais. Nem em Rondônia, quanto mais nas cidades de Rondônia, né? Porque há muitos anos atrás, quando eu estava em casa adorando a Deus com meu violão, lá, como eu sempre fazia, ficava ali algum tempo na presença de Deus, buscando a Deus, orando, adorando a Deus. Teve uma dessas manhãs que eu tive uma visão muito clara, assim, parece que eu, sei lá, desligou o disjuntor, assim, quando voltou eu já estava numa outra atmosfera, e aí tinha uma pessoa parada na minha frente, um homem, com umas vestes assim, meio medievais, assim, as vestes dele, e ele puxava assim atrás, ele tinha uma aljava, né, que se fala, ele puxava e tinha flechas, ele puxava uma das flechas e tinha fogo na ponta da flecha, ele tinha um arco na mão, ele lançava essa flecha ia para uma parede muito grande que tinha um mapa do mundo. E como essa flecha tinha fogo na ponta, aonde ela fincava começava a pegar fogo ali, ia alastrar aquele fogo, e ele pegava outras flechas e lançava em outros pontos do mapa, e aí o mapa em vários pontos estava pegando fogo. Eu olhei novamente para aquele flecheiro, e eu olhei para trás assim na aljava, e na visão que eu estava tendo, a minha visão aproximou das flechas, não sei se estou saindo do microfone aqui, aproximou das flechas, e aí eu percebi que cada flecha estava escrito nome de músicas minhas, músicas que Deus estava me dando. A interpretação, obviamente, que eu tive daquela visão é que Deus me daria canções que seria como flechas na mão dele,
que ele arremessaria essas canções aos 4 cantos do mundo e iria incendiar o coração de pessoas espalhadas pelo mundo todo. O mais interessante é que depois que eu despertei dessa visão, eu estava ali muito confuso, né? Porque nem toda visão traz paz, assim, às vezes traz sei lá, assim, você fica, será que eu vi isso mesmo? Será que isso aconteceu mesmo? Será que eu estou ficando maluco? Será que foi coisa da minha cabeça? Será que eu estou inventando coisas? Muito temor que envolve, né? A gente que é criado na igreja, então tudo que é de Deus envolve muito temor. Então eu estava com muito temor ali de que se aquilo era realmente algo de Deus ou não. E eu falei, Deus, me confirma o que aconteceu aqui agora. Me dá uma palavra, através da Bíblia, me dá uma palavra, assim, para que eu descanse meu coração e saiba que foi de fato o Senhor que me mostrou isso. Eu lembro que estava com a minha Bíblia assim, eu peguei minha Bíblia, abri a Bíblia, daquelas vezes que a gente abre a Bíblia e coloca o dedo assim em cima do versículo. E aí o meu dedo caiu em cima do versículo 4 do Salmo 127, que diz: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. E eu não tive dúvidas que era Deus falando comigo, mas foi um processo até essas canções chegarem, né? Aquilo foi apenas um start de Deus para dizer, olha, continua nesse caminho aqui que eu vou te entregar. E aí estar aqui hoje é sinal de que uma flecha chegou nesse lugar, né? Chegou nesse lugar. Chegou em Rondônia e vai chegar em lugares que talvez eu nunca nem vá nesses lugares. Verdade. Mas certamente uma canção chegou e abençoou a vida de alguém. Com certeza. O senhor disse muito bem, com certeza vai ter lugares que o senhor não vai conseguir ir, né? Mas a ferramenta de Deus, né, já foi, a flecha já foi lançada, a palavra foi lançada. Exatamente. Através do louvor. Graças a Deus. Isso é muito bonito, né? Isso é muito lindo de se ver. E a gente percebe que precisa-se, eu sempre digo lá na igreja, a gente precisa ser insistente naquilo que a gente almeja para as nossas vidas. Precisamos ter um alvo, né? E também precisamos insistir. É verdade. O começo nunca é fácil, não é verdade? O começo é desafiador. Verdade. Às vezes dá vontade de parar, dá vontade de desistir. Acho que teve até um hino mesmo que veio do Senhor também. Eu acho que eu ouvi alguma coisa nesse sentido, né? Acho que é o Eu Não Preciso Ser Reconhecido por Ninguém. Não sei se é esse. Sim. Né? Tem uma história por trás dele. Tem. Então, a insistência. A insistência, é claro, insistência não é teimosia, né? Tem coisa também, a gente precisa separar isso aí, né? Entender o que é uma direção de Deus para a sua vida e seguir naquela direção, ainda que as coisas não deem certo no começo, né? Não estejam dando certo, mas você sabe que foi Deus que falou aquilo. É diferente de uma teimosia, de você achar que é e não é, né? Mas Deus sempre vai dar o discernimento para essas coisas e, bem, eu estou aqui 20 anos depois, falando sobre tudo isso e dizendo que vale a pena insistir, vale a pena permanecer, porque Deus ele sempre vai honrar aqueles que permanecem. E é com muita insistência, né, que a gente está, por exemplo, nesse programa falando sobre Deus hoje aqui com o Davi Sasser. 3 meses já a gente trabalhando duramente aqui. Hoje tem uma equipe nos apoiando aqui, bacana, mas demais. A maioria das vezes a equipe é menor lá no nosso estúdio. A gente quer até aproveitar a oportunidade, Davi, já pedir para as pessoas, né, dar esse apoio para a gente, se inscrever no nosso canal, dar esse apoio nas nossas redes. É essa ferramenta aqui que tem chegado na casa de muitas pessoas e tem ajudado, tem recebido vários feedbacks de pessoas que disseram assim, olha, pastor, eu ouvi aquele podcast e passei a pensar diferente, eu pensei direito sobre o relacionamento, sobre o casamento, sobre alguma postura, né, até sobre política, a gente já falou, um papo bem aberto mesmo. Legal. Hoje aqui mesmo é um extra, né? Nossa, é de segunda. Amanhã eu já gravo de novo, na segunda-feira, amanhã eu tô ao vivo. Então, assim, bacana. Insistência, né? E na direção de Deus, porque o resultado, ele vem, um dos maiores resultados que a gente colhe é perceber que as pessoas estão sendo alcançadas, estão sendo abençoadas. É isso, exatamente isso. Essa insistência em fazer as coisas de Deus, né, tem um fruto, e os frutos, eles, em algum momento eles não são visíveis, mas em algum outro momento eles serão visíveis. Todo lugar que eu vou, alguém chega sempre perto de mim e fala, olha, me converti com uma canção sua abençoou minha vida num momento difícil, e quando eu estava fazendo a canção, eu não sabia que essa canção ia tocar alguém de uma tal forma a ponto da pessoa se converter, assim como esse podcast também, e está chegando em lugares que certamente pessoas estão ouvindo essas palavras que você tem conversado com as pessoas aqui, estão sendo tocadas, abençoadas, e de alguma forma está mudando a vida de pessoas, e em algum momento isso vai chegar para você, alguns desses testemunhos vai chegar para vocês, para o senhor e para essa equipe aqui, uma equipe bacana que está aqui com a gente hoje. Parabéns, inclusive, pela equipe, pelo equipamento, vocês estão de parabéns, viu? Fazendo com excelência para Deus. A gente procura melhorar cada dia, né? Legal. Porque
é importante que a gente chegue com qualidade, né? E hoje com toda a qualidade, né? Davi Sasser aqui com a gente. Coisa então, isso é muito bom. É muito bom saber que você está contribuindo na vida de alguém. Eu acho que o contribuir na vida de alguém, ele traz uma gratidão muito grande para o nosso coração. É verdade. Você poder somar, né, com alguém. Você poder falar assim, olha, eu somei com alguém. Foi positivo na vida de alguém. Então isso é muito bom. A gratidão que gera no nosso coração, né, é muito... Vale a pena, né? Faz valer a pena todo... Né? Todo sacrifício, todo esforço, todo cansaço, né? Se eu tá cansado aqui faz valer hoje, a pena. E vale a pena, exatamente, vale a pena. Coisa boa. Eu quero, já pra gente caminhar pro encerramento, quero respeitar o tempo aqui também, né? A gente, né, tem a equipe aqui, a gente vai retornar para a cidade, só vai descansar daqui a pouco. Então, assim, o que é mais prazeroso nesse ministério que o senhor faz, o senhor faz assim, eu sei que muitas coisas o senhor faz com muito prazer, mas aquilo que o senhor realmente assim, olha, eu tenho muito prazer nisso, eu gosto muito disso, tem algo em específico? Eu gosto muito de muitas coisas do ministério, né? Por isso até que me faz permanecer há tanto tempo. Eu gosto de compor e saber que de alguma forma alguma dessas canções vai chegar até alguém, vai abençoar a vida de alguém, que essas canções vão servir à igreja, né? A igreja vai cantar essas canções no momento do louvor. Eu gosto de viajar para fazer o que eu faço, né? E chegar nos lugares, chegar nas cidades que eu não conheço, de cantar, de ministrar louvor, às vezes cansado ou não, mas fazendo isso. E eu gosto do contato com as pessoas. Eu gosto de estar com pessoas. Isso para mim não é um peso, né? Isso para mim é um prazer, é um privilégio poder cantar e depois atender as pessoas, ouvir esse feedback. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é isso. Apesar de entender que o meu tempo é um tempo que eu preciso dedicar também para minha família e faço isso com o maior prazer também. Amo estar com a minha família. A gente sai, viaja, sai de férias e tudo mais. Mas assim, alguém às vezes me pergunta assim, Davi, você não cansa, tá fazendo isso há 20 anos, viajando para lá e para cá, você não quer diminuir a quantidade de viagens? Eu falei, gente, eu amo fazer o que eu faço. Eu amo. Se eu diminuir o que eu faço, eu vou diminuir as coisas que eu amo fazer. Então, apesar do cansaço, eu amo viajar, amo estar em cada cidade, cada lugar que eu estou, cada pessoa que encontro. Eu amo isso, eu amo esse ministério, eu amo fazer o que eu faço e espero poder fazer isso por muito tempo ainda. Ainda tem muito chão pela frente, tem uma caminhada muito longa aí pela frente. Falando pela frente, fala-se de futuro, tem projeto novo pro futuro, tem coisa nova chegando, tem coisa boa chegando aí? Tem, a gente está gravando canções novas agora, né? Mudou-se o formato de disponibilizar as canções para as pessoas. Antigamente era CD, hoje em dia são nas plataformas digitais. Antigamente era um álbum que se gravava, hoje em dia são singles, né? Que você vai lançando música por música. Mas a gente está produzindo um projeto novo, apesar de ser um ano de comemoração de 20 anos de ministério. Mas eu também estou produzindo um álbum novo, canções novas, logo vai sair aí, espero que abençoe a vida das pessoas também. Com certeza, vai ser bênção, como sempre foi bênção, né? Vai continuar sendo bênção, né? E como foi bênção, esse papo rápido que a gente teve aqui hoje, né? Conseguimos esse tempinho aqui, né? Conseguimos tirar esse tempinho, né? Ser grato, muito grato a Deus, né? Pela vida do Senhor, porque tirar esse seu tempo agora é seu tempo de descanso, é a hora que o senhor ia ali para descansar, para ficar, né, tranquilo, né? O senhor tirou ali uns minutinhos para poder conversar com a gente, então eu quero agradecer de coração, né? Agradecer de coração esse tempo de qualidade. Deus continue abençoando vocês, esse ministério lindo que vocês têm feito, não só na igreja, mas através aqui do podcast, que Deus continue os abençoando, levando cada vez mais longe. Quem está assistindo agora, aonde esse vídeo chegou agora, não sei como é que ele chegou até você, se você está vendo direto no canal aqui deles, do YouTube ou no Instagram, não sei, mas aonde você está vendo esse vídeo, caso não seja no canal deles, vai lá, por favor, se inscreva, participe, porque certamente é uma bênção, que Deus continue abençoando esse ministério, esse propósito de vocês aí. Obrigado por ter me convidado, por ter me recebido. Eu que sou muito grato a Deus. Amém. Pela sua vida, pela sua participação. Obrigado. Aqui, né, e que Deus possa continuar derramando sobre a sua vida essas bênçãos, em nome de Jesus, que tem transbordado na vida de muita gente. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Quero ser grato a vocês aí que assistiram rapidamente esse episódio nosso hoje aqui, agradecer aqui a nossa equipe, né? Agradecer também a Alfa Cursos que esteve nos abençoando para que chegasse esse vídeo até você, né? E toda segunda-feira às 9 horas nós entramos ao vivo, sempre batendo um papo,
né, com alguém, com um homem, com uma mulher de Deus, um testemunho com um propósito único, abençoar vidas e levar o reino de Deus para mais perto da sua casa. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado. Valeu, meu pastor. Deus abençoe. Amém.